Olá! Hoje a gente vai desvendar os mistérios da inteligência artificial. Vamos fazer uma viagem juntos, começando lá nos conceitos básicos de como ela resolve problemas, até chegar nas criações artísticas incríveis que vemos hoje em dia. Bom, a pergunta que não quer calar é essa. Como é que uma ideia que surgiu lá nos anos 50 de repente virou a tecnologia mais falada do momento? É uma história e tanto, cheia de altos e baixos, promessas e desafios. E a gente vai desvendar isso agora. A verdade é que a IA já está em todo lugar, muitas vezes de um jeito que a gente nem se dá conta. Sabe o assistente virtual no celular? Ou aquelas recomendações de filmes que parecem ler a nossa mente? Pois é. E vai além, em sistemas super complexos que protegem a gente de fraude financeira, que estão por trás dos carros autônomos ou que ajudam médicos a fazer diagnósticos. Ela já é, basicamente, a espinha dorsal de muita coisa que a gente usa todo dia. Mas afinal, o que é inteligência artificial? O termo foi criado lá nos anos 50 por um cara chamado John McCarthy. Ele definiu como a ciência e a engenharia de fazer máquinas inteligentes. No fundo, a ideia é ensinar as máquinas a raciocinar, a aprender e a resolver problemas de um jeito que antes só a gente, os humanos, conseguia fazer. Para a gente entender como isso funciona na prática, vamos começar do começo. Como uma IA pensa para resolver um problema? E a base de tudo é um conceito chamado busca. Para isso ficar bem claro, vamos usar uma analogia ótima. Pensa num cubo mágico, ou cubo de Rubik, todo embaralhado. Para muita gente, é um desafio enorme. Para um computador, é um problema que precisa ser resolvido. Mas como ele faria isso? O primeiro passo do computador é definir o que a gente chama de espaço de busca. Pensa nisso como um mapa, com todas as configurações possíveis do quebra-cabeça. No caso do cubo mágico, isso significa cada um dos bilhões e bilhões de jeitos que ele pode estar embaralhado. É coisa pra caramba. E aí vem o ponto principal. O objetivo da IA é simples, mas ao mesmo tempo muito poderoso. Encontrar o caminho mais curto, a sequência de movimentos mais eficiente para sair do estado inicial, que é o cubo todo bagunçado, e chegar no estado final, com o cubo resolvido. E para navegar nesse mapa gigante, a IA usa estratégias bem espertas. Em vez de testar tudo de forma aleatória, ela pode, por exemplo, explorar o problema de um jeito metódico, garantindo que vai achar o caminho mais curto. Ou então usar uns atalhos lógicos, tipo uma intuição, para achar a resposta certa bem mais rápido. Ok, resolver um quebra-cabeça que tem regras bem definidas é uma coisa. Mas esse método tem um limite, né? E quando as regras não são tão claras? É aqui que está o verdadeiro pulo do gato, o momento em que a IA começou a aprender. E isso, pessoal, muda completamente o jogo. Olha só que mudança radical de pensamento. Na programação que a gente conhecia, nós humanos dávamos as regras para o computador seguir passo a passo. Com o aprendizado de máquina, o machine learning, a gente dá os dados e o próprio sistema descobre as regras. Ele analisa uma montanha de informações e começa a identificar os padrões sozinho. E qual é o motor por trás disso tudo? As redes neurais artificiais. A inspiração para elas, como o nome já entrega, veio do nosso próprio cérebro. Do mesmo jeito que nossos neurônios se conectam, essas redes criam conexões para conseguir reconhecer padrões super complexos nos dados, algo que seria praticamente impossível de programar na mão. Vamos pegar um exemplo prático para isso ficar bem fácil de entender. Detecção de fraude. Seria impossível um programador escrever regras para cada tipo de fraude que existe. Mas uma IA pode analisar milhões e milhões de transações e aprender como é o jeitão de uma atividade fraudulenta. Assim, ela consegue identificar coisas estranhas que o ser humano jamais conseguiria ver. Então, a gente foi de resolver problemas para aprender com dados. E agora, chegamos no passo mais recente e talvez o mais impressionante de todos: criar. Bem-vindos ao que a gente chama de salto generativo. A IA generativa é um tipo de modelo que não só analisa o que já existe, mas consegue criar conteúdo totalmente novo, do zero. A gente está falando de gerar textos, músicas e, claro, as imagens impressionantes que a gente tanto vê por aí hoje em dia. E como ela faz essa mágica? Uma das técnicas mais poderosas, as chamadas GANs, pode ser explicado com uma analogia sensacional. Imagina uma competição sem fim entre um falsificador de arte e um detetive de arte. Vamos entender esse processo direitinho porque ele é fascinante. Funciona assim. A primeira rede neural, o gerador, é o nosso falsificador. Ele tenta criar uma imagem falsa, tipo um retrato. A segunda rede, o discriminador, é o detetive. Ele compara essa imagem com milhares de retratos de verdade e dá o veredito. Isso é falso.
O gerador pega esse feedback e tenta de novo, fazendo uma falsificação melhor. Ao mesmo tempo, o detetive fica cada vez mais craque em perceber as falhas. Esse ciclo se repete milhões de vezes. E o resultado? O gerador fica tão, mas tão bom que suas criações se tornam impossíveis de diferenciar das reais, enganando o detetive. É desse jeito que a IA consegue criar rostos super realistas de pessoas que nunca existiram, gerar obras de arte originais ou até mesmo escrever um texto no estilo de um autor famoso. Tudo isso com uma velocidade e uma escala que desafiam a nossa imaginação. Essa capacidade incrível, claro, faz a gente pensar no futuro, e ele parece cheio de promessas, mas também tem seus perigos, e a gente precisa ficar de olho neles. Para entender para onde a gente vai, é sempre bom dar uma olhada de onde a gente veio. A IA começou lá nos anos 50, passou por um período meio parado, o inverno da IA nos anos 70, depois ela renasceu nos anos 90 com o Machine Learning, e a partir de 2010 explodiu nessa era do Deep Learning e da IA generativa que a gente vive hoje. É claro que um poder tão grande assim levanta desafios bem complexos. A mesma tecnologia que faz arte pode criar os deepfakes. Os algoritmos podem acabar repetindo preconceitos que já existem nos dados que a gente usa para treinar eles. E claro, surgem um monte de perguntas sobre privacidade, direitos autorais e o futuro do trabalho. E assim, a gente volta ao início. Vimos como a IA evoluiu de resolver quebra-cabeças para aprender com o mundo e agora para criar coisas completamente novas. A tecnologia está avançando numa velocidade incrível. A grande questão que fica para todos nós não é se a IA vai moldar o nosso futuro, mas sim como a gente vai garantir que ela molde esse futuro para melhor.